Amigas e amigos, a mil por hora, quinta-feira é dia de TBT no canal e é dia de falar também um pouquinho de Saudosas Pequenas. Tá pensando o quê, hein? Livro que ainda está à venda no site da Gulliver Editora, do meu amigo Jouber Amaral, do meu publisher. Se você quiser a sua placa a R$ 39,90, é só falar com o Celso Renato da Olho Vivo Comunicação, procurar aí, encomendar a sua. O livro está à venda por R$ 69,90, mais frete de envio. gullivereditora.com.br, você pode comprá-lo, adquiri-lo e ter aí a oportunidade de conhecer o meu primeiro trabalho como autor. Aliás, siga também o Rodrigo Matar nas redes sociais, em Twitter, Instagram, Facebook. Contribua com a campanha de crowdfunding para fazer o A Mil por Hora crescer. Vá lá no Catarse, catarse.me/A Mil por Hora, se inscreva. Como também você pode se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar as notificações de conteúdo. Nós já somos mais de 1.700 inscritos. Vamos lá, vamos fazer esse canal crescer ainda mais e trazer sempre conteúdo bacana, sempre conteúdo interessante e importante para você, amigo em casa e também ligado nas redes sociais, enfim, tudo o que mais puder você imaginar. Bom, dizia Getúlio Vargas, saio para a vida, entro para a história, a famosa frase daquele bilhete que nunca se sabe se foi ele mesmo que escreveu ou não. Mas houve uma personagem do automobilismo que saiu da vida e entrou para a história nessa semana. Eu me refiro ao Will Eugene Patrick. Muitos não vão conhecer como tal, mas se a gente falar Pat Patrick, a coisa melhora. Pat Patrick foi um chefe de equipe muito proeminente na USAC, na Fórmula Indy, durante mais de 30 anos. Ele que começou como empresário do ramo petrolífero, começou patrocinando um piloto nas 500 milhas de Indianápolis em 67 e 3 anos depois, junto ao sócio Leroy Scott, sedimentou as bases da Patrick Racing, equipe que venceria com o patrocínio da STP as 500 milhas de Indianápolis 2 vezes em 73 e 82 com Gordon John Cock. 73 é uma prova trágica, marcada por um acidente fatal com Art Pollard nos treinos, por uma batida na largada em que o Salt Walter ficou com os pés para fora, pela explosão do carro do Suede Savage e também porque a corrida não completou as 200 voltas. Gordon John Cock foi declarado vencedor depois de 133 voltas porque choveu. A corrida já tinha sido adiada por conta da batida, da carambola da largada em que tragicamente o Salt Walter ficou com os pés expostos no cockpit, uma cena aterradora. Em 82 foi um final jamais feliz. Já na época dos carros asa, num modelo Wildcat com motor Cosworth, o Gordy derrotou o Rick Mears da equipe Penske por milésimos de segundo, numa das chegadas mais apertadas até então. E pensar que já nessa época, a Penske e a Patrick já eram equipes da kart, não abriam mão das 500 milhas, que era a grande cereja do bolo das provas de monoposto nos Estados Unidos, mas já tinham formado, estes donos de equipe, a Championship Auto Racing Teams, que começou em 79. E daí para diante, a Patrick só fez crescer. Tanto que em 84, contratou o Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, para ser um dos seus pilotos, e o resto é história. Emerson conquistou 5 vitórias em 89 e o título da kart com a cereja do bolo, que foi a vitória na Indy 500 daquele mesmo ano, numa equipe que tinha Jim McGee, que era o chefe de mecânicos, Morris Não como engenheiro e Chip Ganassi como diretor esportivo. O Chip que no ano seguinte, depois de tanto aprender com o Pat Patrick, acabou montando sua própria escuderia. Eram tempos em que a rivalidade era apenas de Penske, Patrick Racing, Newman Haas com o Mar Andretti sendo piloto, a equipe Gales Craco, que estava juntando com o Al Unser Jr. e o Bob Rahal. A True Sports já não era mais a mesma força de antes, tinha a equipe do Douglas Shearson. E logo depois a própria Patrick experimentaria um pequeno período de decadência quando resolveu se juntar à Alfa Romeo para ter os motores do fabricante do quadrifólio e usar o chassi March, que já era decadente. Aí não deu muito certo. Os pilotos naquele período, se me lembro bem, foram o Roberto Guerreiro, o Al Unser e o Dennis Sullivan, e as coisas não caminharam bem até que o Pat Patrick resolveu tirar um período sabático. Ficou fora, mas a Firestone o chamou para colocar um carro na pista, desenvolver os seus pneus, e aí veio já no primeiro ano da parceria a primeira vitória com o Scott Pruitt numa 500 milhas de Michigan simplesmente espetacular no ano de 95. 2 anos depois a equipe virou Brahma Sports Team sob os auspícios
da cervejaria brasileira, que patrocinava o Raul Boesel. Foram 2 anos de contrato, um com a Green e o outro com a Patrick. E nessa época, só o Scott Pruitt venceria em Surfers Paradise. O Raul teve a chance em Portland de quase ganhar, né? Ficou no quase, naquela chegada épica entre ele, Blundell e Jules Ferrand. A Patrick experimentaria também um momento maravilhoso na sua trajetória em 2000, com o Adrian Fernandes e com o Roberto Moreno. O Adrian Fernandes chegou à equipe em 98 com a saída do Raul, trouxe o patrocínio da cerveja Tecate, conquistou vitórias importantes em Moteg, ganhou no Rio de Janeiro. Em 2000 foi vice-campeão, só perdeu para o Jules Ferrand. E o Moreno conquistou vitórias também fundamentais em Cleveland e Vancouver, que alavancaram a carreira do baixo nos Estados Unidos. O Moreno foi 3º colocado na série em 2000. Não é pouca coisa não, é muita coisa, considerando que o campeão foi o Gil e o vice foi o Adrian Fernandes, ou seja, 2000 foi, em termos de performance, talvez o melhor ano da história da Patrick Racing, que aí experimentaria uma nova decadência com a categoria, com a kart já perigando, já era Champ Car, né? Naqueles tempos. Teve Townsend Bell e Oriol Serviat como pilotos naquele período, e em 2004 a Patrick Racing se despediria das pistas, alinhando um carro para Al Unser Jr. nas 500 milhas de Indianápolis. Os números 20 e 40 ficaram para a história eterna da velocidade, e claro que na memória e na história para o torcedor brasileiro, aquele Marlboro 20 cruzando, mesmo que em bandeira amarela, a linha de chegada nas 500 milhas de Indianápolis, a vibração no box daquele senhorzinho de 60 anos de idade, olha, ficou marcado. Will Eugene Patrick, we salute you. Descanse em paz, Pat Patrick, você fez muito pelo esporte. A Fórmula Indy não é mais a mesma, né, porque agora está sob novas bases, né? Começou com Tony George, agora com Roger Penske, mas no auge, Pat Patrick e sua equipe brilharam intensamente. Um grande abraço a todos, a 1000 por hora. A gente se vê no próximo TBT, quinta-feira que vem. Tem muito mais coisa. Olha, o que não falta é assunto, hein? Bye bye, tchau, tchau.